isso, que a graça, a bondade, a unção do Senhor esteja sobre a vida dele, ele compartilhe conosco aquilo que o Senhor plantou no coração dele, e que nós possamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, coração para receber toda a tua palavra, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Deus te abençoe. Amém. Cumprimento a igreja com a paz e a graça. Está sendo uma campanha maravilhosa, são dias tremendos, Deus tem falado, e mesmo, estava até falando para Fernanda, no trabalho, estava ouvindo a palavra do Dudu, do pastor Elton, tem que correr lá para fora, para chorar, né? Palavras tremendas, Deus tem plantado algo novo aqui, né? E como o Dudu falou, né? Se nós percebemos a ação de Deus e o que Deus está fazendo nesse tempo, nessa igreja, nós vamos colher um ano de sucesso, um ano vitorioso em nome de Jesus. Então que Deus possa nessa noite usar, né, como o pastor Carlos falou, da palavra, do ambiente, do louvor, de todos os recursos que Ele tem nessa noite para tocar o nosso coração, para que nós possamos entender como implantar a cultura do reino na nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, é a Tua palavra, ela é viva e eficaz, ela tem poder de penetrar o mais profundo, Deus. Então usa dela agora em nome de Jesus. O Senhor tem liberdade em nossos corações, por isso, Pai amado, passeie em nosso meio, Deus. Tira agora toda distração e nos concentra naquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quando veio esse tema, né? O pastor deu a oportunidade desse tema. Algo ficou latente em meu coração, que eu devia mesmo estar nesse lugar, nesse ambiente, porque eu sou apaixonado por essa nação, eu sou apaixonado pelo Brasil, e quem anda comigo sabe o quanto eu amo estar aqui, e eu creio que Deus tem os meios para trazer a gente no lugar que Ele quer que a gente estivesse, né? Muitas pessoas podem falar de uma forma para julgar, navios negreiros que saíram lá da África e trouxeram pessoas, imigrantes, que trouxeram, mas nós estamos aqui hoje, e se eu estou aqui, foi um propósito do Senhor. Imagina se às vezes não acontecesse, ou Deus não permitisse que acontecesse o que aconteceu, às vezes muitos como eu não estariam aqui. Então Deus usa todos os recursos, todas as coisas, para um propósito: estabelecer o reino dEle. Então, eu queria que todos abrissem as Bíblias, no livro de Salmos, capítulo 33, verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Eu vou repetir: feliz é a nação. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado. A palavra do Senhor está falando que um povo é feliz quando Ele escolhe para andar debaixo. Então nós temos que ser felizes. As pessoas têm que ver em nós alegria, e muitas vezes não é isso que nós estamos passando para as pessoas. Eu quero pedir que o Espírito Santo comece a ministrar alegria em nossos corações, porque servir ao Senhor é bom. E para contextualizar, nesses últimos anos, pode-se dizer, no período da pandemia, e depois nesse período político, houve um êxodo muito grande do Brasil. Muitas pessoas deixaram o Brasil, aumentou de forma substancial as pessoas que saíram do Brasil. Mas de que forma essas pessoas saíram do Brasil? Eu fiquei pensando, pedindo para Deus me mostrar que forma que essas pessoas estão falando da nossa nação lá de fora. Porque muitos saíram daqui desenganados, saíram daqui indignados,
E há uma diferença muito grande, nós que somos um povo que crê na palavra, entre você sair e você ser enviado. Como a Kellen falou, quando a gente vive debaixo do governo de Deus, Ele tem todos os propósitos. E quando a gente ora para que Ele nos envie para algum lugar, para que Ele abra para nós um território novo, isso é ser enviado pelo Senhor, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para o Brasil ser totalmente tomado pela glória do Senhor, para o Brasil como nação mudar, é preciso uma mudança em nós. A gente precisa amar essa nação. Assim como a gente levanta de manhã e ora, agradecendo o ar que nós respiramos, a água que tomamos, nós temos que agradecer a nação que nós estamos, abençoar esse lugar, que Deus tem provido bênçãos sobre nossas vidas, como já foi dito em ministrações passadas. Como a Fernanda acabou de falar na palavra dos talentos, há uma omissão no nosso meio em cumprir a vontade, estabelecer e implantar a cultura do reino dos céus nessa nação. E só para a gente contextualizar isso, eu trouxe duas palavras aqui para a gente entender um pouco mais o que eu quero falar, o cerne do que eu venho a dizer hoje. Nacionalismo pode ser considerado como um movimento ideológico que visa a autonomia, unidade e a identidade de uma população considerada como uma nação real ou potencial. Isso é nacionalismo. Agora há uma diferença com outra palavra: patriotismo, desenvolvimento de um sentimento de autopreservação, em uma moral, dever, podendo envolver inclusive o autossacrifício. O patriotismo está ligado ao amor à nação, porém, não é um sinônimo de nacionalismo. Enquanto esse último, nacionalismo, se refere à crença, à humanidade cultural, ética, o patriotismo está ligado ao amor, à forma de vida que garante a liberdade, não é libertinagem, a liberdade e o bem como ação comum. Partimos da ideia que o patriotismo e o nacionalismo seriam fenômenos distintos, no entanto, estariam relacionados. O patriotismo se caracteriza pela lealdade, o orgulho de se sentir parte de uma comunidade. O nacionalismo se caracteriza por uma ideologia que sustenta a construção de uma cultura. O que tem sido essa campanha de primícia? Implantação da... Vou repetir de novo. Implantação da... Esses 12 dias aqui, irmãos, estão sendo quebra de paradigma, de ideologia. O Brasil precisa ser atacado aonde mais ele está sendo consumido, em ideologias. Nós estamos aqui nesses 12 primeiros dias do ano, dizendo, nós não aceitamos ideologias que venham ao contrário àquilo que Deus quer de nós. Essa é a postura de uma pessoa que ama a sua nação e entende por que Deus te colocou neste lugar. Nós, como brasileiros, quando a gente vai para outro lugar, outra nação, a gente viaja ou a gente vai morar, a gente se habitua muito fácil ao lugar e por muitas vezes a gente esquece de mostrar ou nós escondemos que nós somos brasileiros. Nos tornamos parte integrantes daquela sociedade. Na Bíblia, quem nós vemos esse exemplo? Ló. Ló estava ali, num lugar promíscuo, ele e sua família, quando ele se separou de Abraão. Ele se integrou àquela cultura de tal maneira, que os anjos tiveram que obrigar eles a sair de lá. Aquilo impregnou no coração deles, que os anjos arrastaram
a força, para que eles saíssem de lá e salvassem suas famílias. Nós temos que ser diferente. Nós não podemos estar no lugar e não mostrar que somos diferentes. Exemplo do povo no deserto. Deus estava dando a oportunidade daquele povo reconstruir a nação. Deus estava dando uma oportunidade para ele sair debaixo de uma opressão, de uma escravidão. Mas aquele povo preferia comer cebola. Nós brasileiros muitas vezes não estamos nos preparando para os tempos de calamidade. Como o Dudu pregou aqui e falou de forma maravilhosa. Eu não preciso nem falar o que as nações, o que um país precisa fazer. O Dudu trouxe, listou tudo que um país tem que fazer como caminho, como nação. Mas por que a gente não faz? Quando um muçulmano, um americano, um hindu, um japonês, um oriental, ele vai para uma nação, ele estabelece ali a cultura dele. Quando eu viajava em São Paulo, vinha para São Paulo ali no interior, você passava por algumas áreas que era oriental. Quando você entrava em São Paulo, quem já teve oportunidade no bairro japonês, Liberdade, parecia o Japão. Aonde eles vão, eles implantam algo, eles mudam o ambiente. A festa de Ano Novo lá era diferente da nossa. Nós não conseguimos impregnar eles, mas eles conseguem nos impregnar. Porque nós não temos a capacidade de mostrar a essas pessoas, como vem sido pregado, o reino de Deus de forma clara e objetiva. Daniel e seus amigos foram levados à Babilônia, e lá eles foram colocados frente a frente à cultura babilônica. Havia algo, um cenário preparado para que todos aqueles enviados, príncipes, alta sociedade, pessoas inteligentes, porque isso que foi separado, não foi os pobres omissos, foi pessoas que iam ser sementes de uma nova cultura, para mudar. Mas o que a palavra fala, meu irmão e minha irmã, que eles não se contaminaram com as iguarias. Eles implantaram a cultura do reino que eles serviam naquele lugar. Dudu falou, e de forma clássica, José. Ele foi usado para estabelecer, não o Egito, mas para salvar o povo de Israel. E ele não se contaminou, tanto que todo o tempo ele lembrava de quem? Da sua parentela, daqueles que são seus. É hora da gente assumir a responsabilidade de implantar o reino de Deus e a cultura do céu nessa nação, de forma clara e objetiva. Nós somos sal. Se o sal não salgar, não fazer o que ele tem que fazer, ele vai ser jogado fora. Se a luz não brilhar em meio às trevas, não tem necessidade da luz. Mas nós temos que ter atenção para aquilo que Deus quer de nós. Como foi dito aqui no começo, e o que tem dito, foi muito claro quando o pastor Elton falou assim, lá no secreto o Senhor te mostra aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele quer sobre a sua vida.
para nós não restringirmos, não travarmos o que Deus quer fazer em nós. O exemplo de Moisés é claro. Moisés foi criado como príncipe. Toda a cultura do Egito foi passada para ele. Mas o coração dele latejava, o povo dele sofrendo, escravo. E nesse momento ele agiu de forma como nós vemos em muitas culturas as pessoas agirem. Ele foi um nacionalista extremista. Está aqui na palavra. E o que ele fez? Ele matou um homem para defender um dos seus. Porque até aquele momento Moisés não tinha a visão e não tinha a revelação do que Deus queria para a sua vida. E esse é um erro que nós cometemos, quando nós agimos sem a visão, sem o propósito e sem a direção daquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas Deus pegou, levou Moisés para o deserto, e ali ele trabalhou naquele homem. Ele tirou tudo aquilo que afastava ele do centro da vontade dele, e mostrou a cultura do reino para ele, mostrou o que ele queria fazer com o seu povo, com sua nação, e os olhos dele se abriram, e o coração dele recebeu o mais importante que Deus queria. Deus não falava de um território, Deus não falava de um reino para dominar outros reinos, Deus estava falando de um povo, de pessoas, de vidas. A visão foi revelada a ele, e a palavra nos fala que ele se tornou o homem mais manso de todos. Deus tratou e gerou fruto para que ele pudesse estabelecer algo de Deus. E a primeira atitude para que nós possamos implantar a cultura do reino na nossa nação é buscar primeiro o reino de Deus. Como nós vamos estabelecer o reino numa nação se nós não buscamos primeiramente as coisas de Deus? Não tem como a gente querer mudança, querer que a nação mude, se nós não estabelecemos aquilo que é de Deus. Mateus 6,33 nos fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, essas coisas, lhes serão acrescentadas. Maurício, você está falando para nós ser lunático, a gente sair do mundo, parar de trabalhar, viver dentro da igreja? Não é isso que a igreja fala, e não vejo nenhum pastor falar isso aqui. O que a gente está falando, o que Deus quer dizer, o que Deus está falando na palavra, é para nós sermos instrumentos do Senhor aonde nós estivermos. Aqui nesse capítulo 6, se você for ler o capítulo 6 de Mateus, durante todo esse capítulo, o Senhor Jesus vai mostrando as pessoas que estavam ali, ouvindo de sua palavra, assim como vocês estão nessa noite, como implantar a cultura do reino, como fazer o reino se estabelecer dessa nação. E nos versículos de 9 a 15, ele vem falando aquilo que seria a oração que muitos repetem aí fora. A oração do Pai Nosso, onde ele nos fala: estabeleça o seu reino, seja feita a sua vontade, nos ensina a perdoar. Nós somos cidadãos do céu, peregrinos, estrangeiros de passagem aqui. Mas para que as pessoas conheçam a nossa pátria celestial, nós temos que mudar o ambiente que nós estamos. Não é fácil, mas nós podemos, e quem nos deu o maior exemplo foi Jesus. Ele não era daqui, ele tinha descendência celestial e habitou entre nós. Ele sempre ensinou tudo sobre o reino, da onde ele via.
e o que poderíamos ganhar e ter nesse lugar. Ele não cogitou em nenhum momento ser como nós, mesmo estando no nosso meio. Em tudo ele foi tentado. Sabe, irmãos, eu fico pensando, falar igual o Juliano fala, né? Dá aquelas viajadas, né? Imagina se um de nós, e nós já fomos assim, tentados pelo diabo, e ele oferecesse todos os reinos. Foi isso que o diabo fez para Jesus. Não foi uma nação só não. Ele falou assim, ó, eu te dou todas as nações. Tudo que é terreno, eu tenho liberdade para agir, eu te dou. Mas Jesus não aceitou. Não aceitou. Não se entregou. Ele se sacrificou para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, nessa nação. E assim nós temos que nos sacrificar. De que forma? Entregando nossas vidas para que o reino do Senhor seja estabelecido aqui no Brasil. É tempo de assumirmos a descendência espiritual. É momento de assumirmos nossa condição de cidadão do céu. E assim como muitos, como a Sara acabou de orar, precisamos praticar o reino de Deus. Não nos acostumar com a picanha. Aleluia, vocês me entendem? Lembrar que nós vamos para uma terra que emana leite e mel. Lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vivo pela fé, não porque os homens me prometem, mas o que Deus na sua palavra prometeu a todo aquele que nele crê. Não se iluda. Sermos como Jesus, manifestação da glória de Deus. Mostrarmos a toda a nação brasileira a nossa identidade. Eu sou filho de Deus, co-herdeiro com Cristo do reino celestial. Somos servos, embaixadores de Cristo. Fomos chamados ao Brasil para trazer a graça do Senhor neste lugar. Você é co-herdeiro com Cristo. Ele te capacitou. Sobre você repousa uma promessa, que você vai fazer algo grande nessa nação. Quantos creem nessas promessas que foram faladas lá atrás, quando o pastor Carlos, eu creio que ainda começou, foi falado que o Brasil era celeiro de missões, de pastores, de evangelistas, de pessoas. Somos nós, sou eu e você. É a nossa hora, é a nossa hora. Essa promessa que o pastor Carlos, os pastores, vem trazendo, guardando como igreja, é para esse tempo. Eu assumo esse papel, eu quero levar o evangelho adiante. Essa promessa não acabou, essa promessa vai continuar. E a segunda atitude, para implementar a cultura do reino dos céus, repita comigo: produzir. Deus me capacitou, está nos aperfeiçoando com a capacidade de produzir frutos. Lembra da palavra do William? Eu estou naquela garrafa. Eu sou semente. Irmãos, a gente tem que falar como o Dudu falou. Obrigado, Dudu. Eu estou nessa promessa. Muitas vezes a gente fala e não se coloca na promessa. Eu estou naquela garrafa. Eu sou uma daquela semente. Minha família é uma daquela semente. Vocês que estão aqui são aquela semente. Sabe? Se apropria daquilo que está sendo falado. Tome posse. E ainda bem que a igreja não é uma empresa. Deus não trata a igreja como uma empresa. Por que, Maurício, você está falando isso? Aqueles que têm empreendimentos, como foi bem dito aqui, sabe o que eu estou falando. Porque a maioria de nós estaríamos despedidos hoje. Infelizmente, te dou essa triste notícia, meu irmão, minha irmã. Nós estaríamos despedidos naquilo que é de Deus.
Porque uma empresa, tirando, irmãos, em nome de Jesus, nossos irmãos abençoados, como o pastor Carlos orou aqui no domingo, alguns domingos atrás, que se levante empresários, pessoas de Deus para encher essa terra. Eu oro em nome de Jesus pela vida do Felipe, do Rafael, da Edna, do Jorge, de pastor Zezinho, pastor Horácio, pastor Reginaldo, Marcos, Miriam, vários empresários que têm surgido nessa igreja, para que eles sejam diferentes. Trate seus funcionários de forma diferente, mas a maioria das empresas do mundo visam lucro, produtividade. Chega uma hora, se você não dá o que a empresa precisa, você é substituído, trocado. Ó, os talentos, trocado. E qual é a comissão, qual que é o papel? Nós estamos na igreja que Deus determinou para mim e para você. O que Ele determinou para mim? Qual que foi a ordem que Ele deu para nós como igreja? Quem falou? Ide, fazei discípulos, pregue o evangelho a todas as pessoas. Aquele parente seu que você encontra é para pregar o evangelho. Como nós queremos mudar a nação se nós não cumprimos o ID do Senhor? Imagina se o Senhor chegasse aqui agora e fizesse pastor Paulo, um feedback de desempenho de cada um de nós no ID do Senhor. Como nós estamos alcançando as metas de alcançar o Brasil? Essa é a missão. A visão é salvar vidas. A visão do reino espiritual é salvar vidas, mais vidas ao reino. E essa é a missão. Olha a missão: ide, fazei discípulos, dei frutos. Esse é o resultado que o sacrifício de Jesus deve gerar em nós: frutos, vidas. Será que eu tenho demonstrado o amor por essa nação, produzindo frutos de excelência aqui no Brasil? A gente fala em palavras: o Brasil é do Senhor Jesus. Mas para que o Brasil seja do Senhor Jesus, é necessário que o Brasil se converta para o Senhor Jesus. Entenda isso, meu irmão. Essa frase podia ser melhorada, ela podia ser modificada. O povo brasileiro serve ao Senhor Jesus. Mas para isso a igreja tem que começar a conhecer alguns âmbitos. E o primeiro âmbito, o seu Gilberto falou de forma clara. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está falando às igrejas. O seu Gilberto falou o quê? Da palavra. Como nós quer conquistar o Brasil se a gente não conhece a palavra? Oséias 6:1. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecer a palavra, manejar bem esse livro. Aonde nós fomos, eles vai estar com nós. Eu falo muito, para os meninos da célula, tá de Uber, deixa a Bíblia lá. Abre ela, usa ela, aonde você for. A Bíblia tem que ser o referencial nessa nação. Não é nem um livro de autoajuda, é o livro da ajuda. É esse livro que vai salvar a nossa nação. É esse livro que trouxe eu e você até aqui. Se a gente quer salvar o Brasil, leia a Bíblia. Não vai precisar, em nome de Jesus, eu creio e declaro essa igreja. O pastor Carlinhos vai ter que encher aqui de presente, porque muita gente vai ler a Bíblia esse ano em nome de Jesus. Muita gente vai fazer da Bíblia o seu devocional diário em nome de Jesus. E nós vamos estar provando às pessoas que conhecemos aquilo que o nosso Pai quer estabelecer aqui no Brasil. Não vai precisar nem sortear. O pastor Carlos vai fazer uma fila, vai só entregar o Kit Kat para cada um. Já estou amenizando, já é pastor. Já não é um presente, é o Kit Kat, né? Mas se a gente conhecer a palavra,
ela se torna viva e eficaz em nossas vidas. Ah, Maurício, mas você está falando isso, muita gente conhece, irmãos. Uma discípula nossa, Dalila, veio falar para nós que um primo dela veio assistir o culto num domingo aqui, e ele ficou abismado ao ver o devocional, que em um ano ele poderia ler a Bíblia. Ele falou: eu nunca conhecia a Bíblia, eu nunca tinha folheado a Bíblia. Está aqui em Araguari, está aqui no Brasil. E às vezes nós estamos preocupados com algo distante. Deus vai alcançar as nações, mas vai alcançar primeiro o Brasil. Ele tem um projeto nessa nação. E a segunda forma é conhecendo as particularidades de cada região. Nós temos um país de dimensões continentais. Pastor Carlos, casada com uma pessoa do sul, tem paulista, tem povo do norte, do nordeste, cada lugar é uma particularidade. O nosso erro como igreja é querer implantar a cultura do reino de Deus, implementar a qualquer custo e de qualquer jeito. Nós temos, como já foi mencionado, um Deus de métodos. Repita comigo: métodos. Maurício, métodos. Ele entregou todo o método para Noé. Ele entregou toda a métrica, toda a forma do templo, do tabernáculo, da arca, de tudo que seria feito a Moisés. Então nós nos seguimos um Deus que faz tudo de qualquer jeito. E é por isso que nesse ano nós pedimos para que Deus conceda aos nossos líderes, aos nossos pastores, a forma, a maneira de alcançar vidas. E isso aqui já foi uma forma. Quantos lembram que o pastor Carlos falou, se eu não me engano, foi no mês de março, que ele orou para todos os eventos da igreja? Método, forma, algo de Deus, não é de qualquer jeito, há um planejamento espiritual para alcançar as vidas. Conheça. Ah, Maurício, como conheceu? O William falou muito bem, nós somos o maior país de soja, exportador de soja, né, João? Carregou muito já, né, João? Mas você sabe agora aqui que o Brasil é o maior país? Em 2020 o Brasil é entre os 10. Sabe que depois de 2022 que o Brasil é? O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. Na nossa região. A 30 quilômetros aqui se instalou uma das maiores fábricas. E o Brasil agora aprendeu, Deus capacitou os agropecuários, pecuaristas a cuidar, o manejo do gado de forma mais... Antes eram grandes pastos, agora são rebanhos fechados, né, pastor Zezinho? E um alto índice de produtividade. Com isso sobrou terra, e que essas terras estão virando florestas de árvores, eucaliptos para celulose. Vão abrir mais 2 fábricas de celulose, e vai abrir a maior do mundo, já abriu, maior do mundo, Mato Grosso. Se adeque ao lugar que você está. O reino do maligno, eles são meticulosos. O que a gente mais fala do maligno? O que eles têm? Uma agenda. E eles já determinaram tudo que vai cumprir. Eu lembro, né, a Fernanda passou algum tempo atrás lá no grupo, né, um testemunho de uma moça, Lu Alone, que ela falava que uma roupa que se usa hoje já tinha sido programada há 10 anos atrás, há muito tempo atrás, que essa roupa ia ser usada agora, e está sendo usada. Se você sai para comprar uma camiseta, você não acha, é só cropped. E ela falou que a agenda falou que agora só ia utilizar o cropped. Eles são meticulosos, eles agem com astúcia. Você acha que o nosso inimigo é bobo? Nós não conseguimos conquistar ou implementar o Brasil porque nós agimos como pessoas nércias.
E como falar da implantação do reino de Deus nessa nação, sem falar desse homem? A Bíblia fala de Paulo, foi um dos maiores implementadores de igreja, se não o maior, conheceu as culturas. Mas para nós aqui no Brasil, quem nós conhecemos perto de nós? Que família? Pastor Ari, Pastor Helena. Um implementador, o que ele fez? Primeiro se estabeleceu, conheceu a nação. Se você lê o livro dele, eu trouxe até aqui, eu ganhei de presente do irmão meu, e é um livro meu que eu leio, que eu aprendi muito como implementar a cultura do reino de Deus. Quando o pastor vem aqui e fala assim, ó, eu indico vocês lerem um livro, foi porque ele leu, ele gostou, e algo falou com ele, leiam. Ele implementou algo na nossa nação, mas primeiro ele conheceu, ele vagueou. O livro fala que ele conheceu regiões de Goiás, ele andava de rural, ele andava de cavalo, ele ia nadar com as pessoas nos lagos, parecia cobra. E o livro fala nos primeiros capítulos, quando ele chegou aqui, olha o desafio, tudo tem um desafio. Como o Dudu falou, vai ter desafio para a gente, para implementar a cultura do reino na nação. E o diabo é sagaz. Ele chegou aqui, viu aquela praia gigante, vai fazer que nem, né? Foi correndo, nadar na praia, e foi nadando. E quando ele viu, ele já estava quase em alto mar. As pessoas gritando lá para ele, que ele estava longe, porque ele queria alcançar a ilha. E aí ele fala que a vida com Deus, a vida no Brasil para estabelecer foi aprendizado. Será que nós temos aprendido com nossos erros a fazer algo diferente para implantar a cultura do reino nessa nação? Esse homem foi um empreendedor do reino dos céus. Nós não temos palavras para agradecer o que ele trouxe e o que ele implantou, mas ele deixou uma semente em nós, que nós temos que levar nessa nação. E para continuar essa implementação do reino dos céus aqui nessa terra, a gente precisa de algo muito importante. Repita comigo, dar. Repita com fé, dar. Atos 3, do 4 ao 9, Atos 3, do 4 ao 9. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, e esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente, o pôs de pés, e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs-se e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus. Vocês entendem o que foi dito aqui? Quando eu li isso aqui, eu vou repetir para vocês, só essa parte. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa deles. As pessoas aí fora, o povo brasileiro, espera receber alguma coisa de nós, que somos do reino dos céus. Nós somos a manifestação da glória de Deus. Todos os dias, pessoas ao nosso lado, que são cidadãos brasileiros, esperam de nós algo diferente. E como nós temos nos comportado? Sou eu e você o princípio da mudança. Nós temos que dar algo às pessoas. Alguém que se coloque na brecha, eis-me aqui, envia-me a mim. Como o pastor Elton falou, nós temos instrumentos do Senhor nessa terra, no Brasil, aonde nós fomos, sermos usados como instrumento do Senhor.
Porque nós temos que entender, já estou indo para o final, irmãos, nós temos que entender uma coisa bem clara que está na palavra há muito tempo atrás, e nós não nos atinamos, isso chegou, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriou. A igreja tem um papel importante em mudar o esfriamento do amor na nação brasileira. Coisas terríveis têm acontecido na nossa nação. Irmãos, o pessoal do trabalho leva um site de Araguari que eu creio em nome de Jesus, eu declaro, vai mudar. Isso é uma realidade. Araguari mostra, meu Deus, coisas bizarras. E eu vejo aquilo em Araguari e eu tento levar para um macro processo do Brasil. Eu não queria tocar, mas Deus, não sei se foi no domingo, gente, pertinho de nós aqui, ó, um pai jogou o carro na ribanceira, com a família dentro, uma criança de 6 meses foi ceifada. Aí nós não cremos nessa palavra, que a maldade está aumentando e o amor está se esfriando. Não podemos esperar os outros fazerem, nós temos que assumir a responsabilidade de fazer e cumprir aquilo que Deus quer nessa nação. Eu declaro em nome de Jesus que aonde nós estamos, nós somos implantadores da cultura do reino de Deus nessa nação. No nosso trabalho, na escola, professoras aqui não vão se corromper ao sistema e vão ensinar as crianças aquilo que é de Deus. Glória a Deus pela vida da Ana Clara e do William, que começaram ensinando os filhos em casa e agora estão estabelecendo o reino de Deus através de uma escola que alcança outras crianças, não só a deles. Eles começaram com um sonho que foi abraçado pela igreja e já estão aumentando esse processo. Começa com um e alcança vários. Eu declaro em nome de Jesus que aonde o Gleidson está hoje, ele é o enviado do Senhor naquele lugar. Ele não vai se corromper, ele vai sair de lá transformado e levando homens a crer ao Senhor em nome de Jesus. É isso que é mudar a nação, é isso. Nós não estamos acreditando que o Senhor pode mudar o Brasil, mesmo estando dentro da igreja, o lugar que proclama as bênçãos do Senhor. A nossa boca não tem falado de profecias. Jonas não acreditava que Nínive poderia ser salva. Nós estamos perdendo o potencial de Deus. Elias, a Sara falou aqui, ó, ouça, irmãos, ouça o culto por completo. A Sara falou, como muitos estão em oração por essa nação. Elias foi chamado para salvar, para mudar uma nação, para mudar o ambiente espiritual, para lutar contra grandes. Se autocomiserou, medo. Muitos de nós hoje estão com medo de assumir perante o Brasil que nós somos de Deus. Pode ter certeza, irmãos e irmãs, se algum dia desligar a mídia, os anjos do Senhor levam a palavra pelas ruas, pelas vielas e vai alcançar aonde tem que alcançar. Mas glória a Deus que hoje nós temos as mídias sociais. Que instrumento tremendo. Ele acreditava que ele estava sozinho. Muitos de nós acreditam que está sozinho, mas Deus mostrou para ele que ainda existia 7.000 resistentes. E eu creio aqui nessa igreja hoje que existem várias pessoas que ainda oram pelo Brasil, que ainda crê nessa bandeira, que aqui ainda tem solução. A palavra fala em Juízes, não precisa abrir, para a gente só ganhar tempo e finalizar.
Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um com sua herança para a sua terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, dos anciões que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e viram as grandes obras feitas pelo Senhor. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança. E aqui fala para nós que houve uma geração que não serviu ao Senhor. Ouve-se muito falar, e a gente tem trabalhado, com os teens agora, que é uma geração que não está conhecendo ao Senhor. E nós temos hoje a oportunidade de, como primícia, mudar esse dito do inferno sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes e nossos jovens. Nós estamos aqui com os pastores, a nossa liderança, que tem implantado em nós essa cultura de reino, e nós podemos implantar essa cultura de reino na nação. Queria pedir já para o Ministério de Louvor. Sabe, irmãos, os grandes avivalistas, os grandes avivamentos nas nações vieram, ouça comigo, vieram. Se você for estudar de todos, vieram de homens e mulheres inconformados com a situação da sua nação, do lugar de onde estavam. O Espírito Santo vai começar a gerar em nós essa noite uma inconformidade com o que está acontecendo com a nossa nação. Deus quer implementar algo novo no Brasil. O Senhor tem visitado com o Espírito Santo essa nação, trazendo coisas tremendas a essa nação. Pessoas com potencial gigantesco têm se levantado para falar do Senhor. A nação brasileira tem conhecido de forma grande aquilo que o Senhor quer para ela, através de pessoas humildes, que não detêm o Evangelho, mas sim proclamam o reino do céu aos quatro cantos, alcançando o norte, o sul, o leste, o oeste, do Iapoque ao Chuí. Pessoas que estão deixando o reino queimar dentro delas, para que seja estabelecido aquilo que o Senhor quer. E a vontade do Senhor para esse tempo são vidas, pessoas. Feche seus olhos, meu irmão e minha irmã. Devemos parar de criticar e sim estabelecer a cultura de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Ele usou Faraó, ele usou Nabucodonosor, ele usou Ciro, ele usou Dario. E eu tenho a confiança e a convicção que Ele usa quem Ele quiser, em nome de Jesus. E Ele não vai deixar o Brasil nas mãos do inimigo. Há uma inconformidade no coração agora, mas nós temos que clamar, chorar, nos humilhar perante a face do Senhor, para alcançar as vielas, alcançar os prostíbulos, os hospitais, as penitenciárias, para que todos os cantos dessa nação conheçam ao Senhor. E Ele vai usar vidas aqui,
Ele vai usar pessoas. Você é o instrumento do Senhor para a implantação da cultura do reino no Brasil. É na sua humildade, no talento que Deus te deu. O Senhor quer estabelecer os seus propósitos, e para isso Ele tem que nos encher de um fôlego novo, algo latente em nossos corações, para que nós sejamos instrumentos poderosos da glória do Senhor. Vasos cheios do óleo do Senhor nessa terra. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. Só assim a cultura do reino de Deus será estabelecida. É Jesus, é o amor, Jesus. E Ele vai usar a sua vida. Você é um instrumento do Senhor. Feche seus olhos, meus irmãos e minha irmã. Que esse louvor agora alcance o mais profundo. O Senhor quer te usar outra vez. O Senhor quer te levantar outra vez. A nação brasileira precisa de você. Você é importante para essa igreja como corpo de Cristo. Você é um instrumento precioso do agir de Deus nessa terra. E através de você, através daquilo que há em você, Ele vai transformar essa grande nação. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus.